Davi se firmou na palavra de Deus. I said it yesterday. Eu disse isso ontem. A key to living like Jesus is having a word-ruled mind. Eu disse isso ontem. A chave para viver como Jesus é ter uma mente que é guiada pela palavra. And it is a developed habit. E é um hábito que você desenvolve. So he begins to encourage himself. Então ele começou a se encorajar. And you would think somebody who's supposed to be his greatest encourager would encourage him. E aí você pensa que alguém que era mais encorajado ia encorajar ele. I wish I had a little better news for you on this edge of the sermon. E aí nessa parte do sermão eu gostaria de ter uma coisa mais encorajadora para dizer para vocês. What happened? O que aconteceu? His own brother. O próprio irmão Accusation came. veio acusar Davi. You would think his brother should. You could do it, brother. You could go do it. Você achava que o irmão dele ia dizer, vai, você consegue. What does he do? He criticizes David. E o que ele estava fazendo era criticar Davi. And you know what he says? E você sabe o que foi que ele disse? He basically says, Ele disse basicamente, David, you're just the guy who takes care of sheep. Go back and take care of the sheep. ele disse, Davi, você é só o cara que cuida das ovelhas, volta lá e cuida das ovelhas. In the life of faith, Numa vida de fé, the enemy o inimigo will try and define you by your current circumstances, not by what God has told you. O inimigo vai tentar parar você pelas circunstâncias e não por aquilo que Deus disse a você. I remember Eu lembro, over 20 years ago, quase 20 anos actually atrás, 26 years ago, 26 anos atrás, the Lord tells me, o Senhor me disse, you're going to go around the world. você vai ao redor do mundo. I'm going to open a door no man can shut. Eu vou abrir uma porta que homem nenhum pode fechar. Yet when God told me that, E aí, quando Deus me disse isso, nobody was inviting me to preach anywhere. ninguém me convidou para pregar. The nursing home didn't even want me to come to preach. Nem as pessoas da minha comunidade queriam que eu pregasse. And they want volunteers. E tinha muitos voluntários, They didn't want me. mas eles não me queriam. You got to trust the word of God on that one. E você tem que se firmar na palavra de Deus por aquilo. So David Então Davi starts in faith. começou na fé. You got to stand in faith. Você tem que permanecer na fé. You got to declare the word of God. Você tem que declarar a palavra de Deus. Speaking the word of God is so important. Falar a palavra de Deus é muito importante. And then of course Saul goes, you can't do this. E aí Saul dizia, você não pode fazer isso. Then he tries to put his armor upon him. Mas aí ele colocou armaduras nele. What are the tools that David used to overcome? E qual foi as armas que Davi usou para vencer? Number one, Primeira, the word of God. a palavra de Deus. Number two, Número 2, he was a man who knew God. ele era um homem que conhecia a Deus. He knew God. God wasn't an idea for him. Ele sabia quem Deus era. No, God wasn't, oh yeah, I know God. Ele não estava, eu sei quem Deus é. Não. Deep on the inside of him, Profundamente dentro dele. he knew who Ele God was. sabia quem Deus era. The life of faith is linked with knowing God. A vida em fé está ligada a saber quem Deus é. You will not trust a God you do not know. Você não confia em um Deus que você não conhece. You will not trust a God you do not know. Você não confia em um Deus que você não conhece. You will not trust a God you do not know. E você não vai confiar em um Deus que você não conhece. What is the other thing David had? E qual foi a outra coisa que Davi tinha? He had a testimony. Ele tinha um testemunho. What did he say? O que é que ele disse? I killed the lion. Eu matei o leão. I killed the bear. Eu matei o urso. When no one was looking. Quando ninguém estava olhando. And if I did that in private, this guy's going down. E se eu fiz aquilo no privado, esse cara vai cair. What else did he know? O que é que ele tinha?
He had a prophecy. Ele tinha uma This is why profecia. personal prophecy is so important. Por isso que uma profecia também é importante. Personal prophecy. Uma profecia pessoal. What did he have a promise of? Ele tinha uma promessa. What is the promise that Samuel gave him? Qual foi a promessa que Samuel entregou a You're the ele? next king of Israel. Você é o próximo rei de Israel. He's not king yet. Ele não era rei ainda. So guess who's dying that day? Então adivinha quem é que estava morrendo naquele It's dia? not David. Não era Davi. David had a sure word from the Lord. Davi tinha uma palavra segura vinda de Deus. He started in faith. Ele começou com a fé, He stood in faith. ele se firmou na fé And he finished in e faith. aí ele finalizou com a fé. If you don't like scripture, Se você não gosta das escrituras, you read the story. Such a great story. é uma história tão boa. This is how I see it. Maybe I could be wrong, but we'll see when I get to heaven. Talvez eu esteja errado, mas a gente vai ver quando a gente chegar no céu. I'm hoping, I don't know, but I'm hoping Eu espero, não sei, mas eu espero that there's like a Holy Spirit Netflix in heaven. que vai ter como se fosse uma Netflix santa no céu. And that you can watch this, like you like, God, I want to go see the fight of David and Goliath. Can we watch that again? Que aí você vai pedir para Deus, Deus, tem como eu botar aí para assistir a luta de Davi e Golias? This is a ridiculous story. Isso é uma história boba. David is a teenage boy. Davi era jovem Goliath was a mammoth man. e Golias era um homem já feito. So I think on one side, E aí eu penso que num lado, you, God, we're gonna kill you. eu vou matar você. And David over here shows up with stones. E aí Davi apareceu com pedrinhas. This is a key part of the story. Isso é uma chave importante da história. When you're standing in faith, Quando você está firme na fé, God will often give you a word Deus vai te entregar uma palavra that He'll say, this is your responsibility. que vai dizer essa é a sua This is responsabilidade. what you're supposed to do. E é isso que você vai precisar Don't take fazer. Saul's armor. That's the way of the world. I want to get glory for this one. Não pegue as armaduras de Saul, isso é coisa do mundo. Eu quero ser glorificado com essa Just vitória. take the stones. Só pegue as pedras. And all you're going to need is one. E tudo que você vai precisar vai ser uma. Now, Agora, David overcame David overcame Goliath Davi venceu Golias with God's help. com a ajuda de Deus. But David had a responsibility. Mas Davi teve uma responsabilidade. It wasn't like David said, I believe you, God. Não foi como se Davi dissesse, eu acredito em você, Deus. Okay, so you go, God. Então, vai, Deus. What did we say yesterday? O que foi que a gente disse ontem? Faith Fé is believing é acreditar what God can do. o que Deus pode fazer. But faith Mas fé is also believing what God can do through your life. também é crer naquilo que Deus pode fazer através da sua vida. David had to believe that those stones would cause him victory. Davi teve que acreditar que aquelas pedras iam trazer vitória. So Goliath, Então Golias, and then David. e aí Davi? You come to me with yeah, because he's like a teenager, so his voice is changing. E aí, porque ele era jovem, então eu acredito que a voz dele era fina. It's so ridiculous, É tão ridículo. but it was God's way. Mas era o jeito de Deus. David's a teenager. Davi era jovem. Faith has no age restriction. Fé não tem restrição para a idade. Faith has no age restriction. Fé não tem restrição para idades. Faith has no age restriction. Fé não tem restrições para idade. And Goliath falls down. E aí Golias cai. When David came over to Goliath, Quando Davi foi até Golias,
He didn't say, nice, Goliath. Ele não disse, parabéns, Oh, Golias. you've had a tough upbringing. Ah, você foi bom, Golias. You can't overcome Goliath if any part of you likes Goliath. You cannot overcome Goliath if any part of your heart still loves Goliath. Você não pode vencer Golias se uma parte do seu coração ainda amar Golias. What happened too? O que foi que também aconteceu? All those men with fear. Todos aqueles homens com medo. David's victory A vitória de Davi became their victory. também se tornou a vitória deles. Our victories are supposed to become other people's A victories. nossa vitória é para se tornar a vitória dos outros também. I know you said it might look a little strange. Eu sei que você disse que podia parecer um pouquinho Some of estranho. the things that happen in services like this. Coisas que aconteceram aqui. But you don't realize Mas você sabe o que foi que eu percebi? prophetic acts, Atos proféticos, declarations, declarações, as God's people gather. fazem as pessoas de Deus ficarem juntas. Maybe there's a man in Fortaleza. Talvez tenha um homem em Fortaleza He's struggling. que está sofrendo And as you're worshiping e está adorando. and you're declaring, God, we speak life over Fortaleza. E aí, enquanto a gente está adorando, a gente declara, Senhor, eu declaro vida sobre Fortaleza. This man is thinking, I'm going to kill myself E aí today. aquele homem está pensando, eu vou me matar hoje. And the thought comes to him, E aí algo vem sobre ele. don't kill yourself, you're valuable. Não se mate porque você é valioso. Your obedience and your victories. A sua Yeah, give God obediência praise. é vitória. Give God praise for that. That's not a fantasy. Isso não é uma fantasia. That's how God uses the corporate gathering É assim que Deus usa o corpo de Cristo to change the climate in a city. para mudar atmosferas de cidades. David's victory became their victory. A vitória de Davi se tornou a vitória deles. Have you learned something tonight? Você aprendeu alguma coisa hoje? Thank you for being hungry for the Word of God. Muito obrigada por ser faminto pela palavra do Senhor. I want to tell you one story and I'll finish. Eu vou te At least con- the teaching part. Eu vou te contar uma história e aí eu vou terminar, pelo menos a parte de ensinar. I believe about 12 years ago, Eu acredito que 12 anos atrás, I had a dream. eu tive um sonho. Jesus came to me in this dream Jesus veio até mim nesse sonho. and He said to me, E aí ele disse para mim. not telling you the whole dream, but I'm telling the part that you need to know. Eu não vou te contar o sonho inteiro, eu vou te contar a parte que você precisa saber. He said, Abner, Ele disse, Abner, don't you know você não sabe you can have what you say? que você pode ter aquilo que você falar? And in the dream, E aí no sonho, I began to say, yes, Lord, I understand. eu comecei a dizer, sim, Senhor, eu sei, eu entendo. This is how we started the ministry. Foi assim que eu comecei meu ministério. You just gave us a word. We trusted your word. Você me dá uma palavra e aí eu confio na sua palavra. Jesus did not seem very impressed with my explanation to E him. aí Jesus não ficou nada impressionado pela resposta que eu dei para ele. So he came to me a second time. E aí ele veio até mim uma segunda vez. Jesus is never mean or cruel. Jesus nunca é cruel ou maldoso. But he said it again. Mas aí ele disse de novo. No! Não! Don't you know you can have what you say? Não, você não sabe que você pode ter aquilo que você falar. So if Jesus didn't get it the first time, E aí, se Jesus não conseguiu entender da primeira vez que eu disse, I was willing to explain it to him again that I understood. então eu vou tentar explicar para ele de novo que eu entendi. So I explained it to him again. E aí eu expliquei para ele de novo. And I tell him, yes, Lord, you know. E aí eu falei, sim, Senhor, o Senhor sabe. This is how I've learned to live with you. Isso foi como eu aprendi a viver com o Senhor. Declaring your word. Declare sua palavra. Trusting that it would cause things to happen. Confie que isso vai causar coisas acontecerem. Obeying what you've told us. Obedeça aquilo que você falou.
He came to me a third time. E aí ele veio até mim uma terceira vez. He was not impressed with my first two explanations. Ele não estava impressionado com as minhas duas primeiras explicações. He looked at me again, E aí ele olhou para mim de novo. and it was like his eyes of thunder pierced through E aí me. dessa vez os olhos dele pareciam se saltar para mim. No! Não! Don't you know you can have what you say? Você não sabe que você pode ter aquilo que você falar. Dream ended. E aí o sonho acabou. I didn't have to pray in tongues for 30 minutes E aí eu não precisei orar por 30 minutos to figure out what the interpretation was. para tentar interpretar aquele sonho. I didn't call the intercessors. Eu não chamei os intercessores. What do you think the dream means? O que é que vocês acham que o sonho significa? It means exactly what he said. E aí eles falaram, significa exatamente o que Jesus falou. I understood. Eu entendi. You think you really know what that means. Você acha que você sabe que aquilo significa? But I'm trying to emphasize to you, Mas eu estou tentando enfatizar em você, this is critical for your life. porque isso é crucial para a sua vida. Read it. I won't read it tonight, but Eu quero ler essa noite. Não, leia, eu não vou ler essa noite. he says, Ele diz, when you pray, quando você ora, Mark 11, when he's talking about, Jesus actually says that in Mark the 11th chapter. Marcos 11, Jesus actually makes that statement. Jesus falou isso. He says you can have what you say. Ele diz, você pode ter aquilo que você I'm falar. not making that up. That's in the scripture. Eu não estou inventando isso, está nas escrituras. I want you to catch this though. Quero que você pegue isso agora. You will have what you say whether you believe it works or not. Eu quero que você entenda que você consegue aquilo que você fala, você acreditando ou não. You will have what you say whether you believe that works or not. Você vai ter aquilo que você diga, aquilo que você diz, além que isso não funcione ou não. Foi o que ele disse. Death and life are in the power of your tongue, Vida e morte estão no poder da sua língua, not in God's mouth. não na boca de Deus. I know no one in this room's ever done this. Eu acho que ninguém que está aqui fez isso antes. You set aside a week for vacation, Você sai em uma semana de férias. way in advance. Oi, Yeah, you plan it 6 months out. E aí você planeja 6 meses antes dessas férias. Tell your family, Você pega a sua família, we're going to the beach. a gente vai para a praia. We got a nice hotel, resort. It's going to be A awesome. gente vai pegar um hotel bom, a gente vai para o resort. But then you say, you know what's going to happen? Mas aí eles dizem, sabe o que, é que vai acontecer? We're going to get sick that week. A gente vai ficar doente naquela semana. You just wait and see. We're going to get sick that week we put aside. It always happens. E aí você começa a pensar, eu vou ficar doente naquela semana porque sempre acontece assim. It always happens every time we plan something. Porque toda vida que a gente planeja alguma coisa, a gente fica doente. You know what happens, right? E você sabe o que acontece, não é? On the week they're supposed to go on vacation. Que aí na semana que é para você ir para as férias, You know what they said though, right? você lembra o que foi que eles falaram, né? You know it's going to happen. Você sabe o que vai acontecer. You say, oh, it's not a big deal. Ah, mas não é uma coisa It's grande. just words. São só palavras que eu digo. They don't mean anything, right? Elas não importam, elas não significam nada. Né? Oh, they're life and death. As palavras são morte e vida na nossa boca. Mark 11. Marcos 11. You can have what you say. Você tem o que você He diz. said, but when you stand praying, Mas aí quando você se põe em oração, believe creia that you receive. que você receberá. Not when you see it, Não quando você vê, but when you pray. mas quando você ora. How can you believe that you received it when you pray if you can't see it? Mas como que você crê que você vai receber aquilo que você está orando sem ver? I've been reading that verse for years. Eu fiquei lendo esse versículo por muito tempo.
And I always wonder, how can you believe if you haven't received when you haven't seen it? Mas aí como é que eu vou crer que eu vou receber se eu ainda não vi? And then I remembered the dream and the words of Jesus. E aí eu lembrei do sonho e das palavras de Jesus. I can believe Eu posso crer that I've received que eu recebi when I prayed quando eu oro, because I have what I say. porque eu tenho aquilo que eu digo. I can believe Eu posso crer that I've received que eu recebo when I prayed quando eu oro, because I can have what porque I eu say. posso ter aquilo que eu falo. I can believe Eu posso crer I've received que eu recebi when I prayed quando eu oro, because I can have what I say. porque eu posso ter aquilo que eu digo. I can believe Eu posso crer received que eu recebo when I prayed quando eu oro, because I can have porque what eu I posso say. ter quando eu falo. And death and life are in the power of my tongue. E vida e morte estão no poder da minha língua. And Jesus said, the words I give to you are spirit and life. E Jesus disse que as palavras que eu entrego a você são vida. Korama shia bahasika borobo kotaya. Rebo kotayandia shia koboho shaya. Siandia raboho shaya roboho shoyo. Yere moho shaya. Yandia araboho shoyo. Yetiara maita yaboho shotobokoya. Rebotia atia robo otaya. Rebo shika arabo hoshaya. Rebo yatia atia baka. For the Lord says, O Senhor diz there is an invitation for the people in this room que há convite para as pessoas que estão aqui, to mature, para a maturidade, to grow. para crescer. Oh, says the Lord. Diz o Senhor. Oh, says the Lord. Ah, diz o Senhor. Oh, says the Lord. Em tudo diz o Senhor. I have a passion Eu tenho uma paixão for a body, por corpo, for a people por povo who would rise up as one. que vai se levantar como Not just one or two voices, não só como ou duas vozes, but a unified people mas como corpo unido, speaking the word of God, falando a palavra de Deus, speaking the word of the Lord. falando a palavra de Deus. And so I have gathered you, says the Lord, E eu juntei vocês aqui, diz o Senhor, as an apostolic prophetic people como pessoas proféticas e apostólicas, to speak to the earth, para falar para a terra, to speak to this city, para falar para essa cidade, to speak to this para nation, falar para essa nação and realize e entender and know as never before e entender como nunca antes the life and power in the words that I give you. do poder e da vida nas palavras que eu entreguei a você. Just like David, Como Davi. this is what I desire from this house, É says the Lord. isso que eu desejo para essa casa, diz o Senhor. You have rebuilt the tabernacle of David. Vocês estão refazendo o tabernáculo de Davi. You will rebuild the tabernacle of Vocês David. refizeram o tabernáculo de Davi. And you must have a people like David. Então vocês precisam ter pessoas como Davi. A people who know how to overcome. Pessoas que sabem como vencer. You must know how to overcome in this Você season. precisa saber como vencer nessa estação. You must know the authority that I've given you. Vocês precisam entender a autoridade que eu estou entregando a vocês. Even as David was given kingly authority, Até Davi recebeu autoridade de rei. you have, as a group of people, not one, but as a group of people, Não como mas como grupo, uma igreja vocês estão you recebendo. have been given kingly authority to govern Fortaleza and the region about. Vocês receberam poder e autoridade para governar Fortaleza como igreja. You've been giving governing authority in Brazil. Vocês estão recebendo autoridades para governar o Brasil. I
want to increase your authority to govern South America. Eu quero crescer essa autoridade para governar a América do Sul. I want to expand your influence to the United States of Eu America. quero expandir essa influência para os Estados Unidos. Truly, says the Lord, I want you to be a governing people of the nations of the earth. Verdadeiramente, diz o Senhor, eu quero que vocês sejam pessoas que vão governar povos nessa nação. I see like a book. Eu vejo como um livro. And I believe the Lord is declaring tonight. E eu acredito que Deus está declarando essa noite. I desire to write a new chapter in the life and purpose of this ministry. Eu desejo escrever um novo capítulo na vida desse ministério. I'm inviting my people E eu estou convidando o meu povo to new mindsets, para novos pensamentos, mudanças de pensamento, higher ways of thinking. jeitos maiores e mais altos de pensar. No longer considering that defeat is an option. Não mais considerando que derrota é uma opção. Rebo hosha, yamama hosha. Just lift your hands if you receive that word. Levante sua mão se você está recebendo essa The palavra. Lord is here. O Senhor está aqui. Rebo shahara bohoshaya. Rembi arabohoshoyo tayarabaha. Rembo shi arabahasha. Mysteries. I want to give you mysteries, says the Lord. Eu quero dar ministérios a vocês, diz o Senhor. I want to give you understanding of how the city needs to operate. Eu quero entregar para vocês conhecimento de como essa cidade precisa operar. Rebo shaya bohosaya. Remohosha aramohoshaya. Yi robohoshia hasia romohoshoya. Rembobo shaya mia niamahashaya. Thank you, Lord. Obrigada, Jesus. Thank you, Lord. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Thank you, Lord. Obrigada, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Obrigada, Jesus. Thank you, Lord. Obrigada, Jesus. Thank you, Lord. Obrigada, Jesus. Yabaha. Thank you, Lord. Obrigada, Jesus. This is what I believe is a directive from the Lord tonight. Isso é o que eu acredito que está vindo diretamente do Senhor essa noite. There are times Há tempos that I feel led to pray for every person. que eu me permiti orar por cada pessoa. And tonight I just feel a stop sign with that. E essa noite eu vi uma placa dizendo pare. It doesn't make what I'm about to say these people better, but I just feel this is what I feel of the Lord to do tonight. E o que eu vou falar não faz essas pessoas serem melhores, mas eu sinto que é isso que o Senhor está dizendo essa noite.